Neste próximo painel sobre a Petros, iremos apresentar um balanço dos 15 meses de gestão, que tem como foco 3 grandes eixos de atuação: fortalecimento da governança, maior aproximação com os participantes e solução para os planos de equacionamentos de déficits. Serão abordados avanços na governança, o lançamento do programa Petros Mais Perto de Você, de fortalecimento da comunicação, do relacionamento e da transparência. Gostaríamos de convidar para moderar este próximo painel o presidente do Conselho Deliberativo da Petros, Gustavo Dimitri. E também o diretor de Seguridade da Petros, Marco Aurélio Viana. Lembramos que perguntas podem ser encaminhadas a qualquer momento pelos participantes no online, pelo chat da própria plataforma, os participantes aqui presencialmente, pelo QR Code que receberam no material. Passado este breve aviso, eu passo então a palavra e a condução dos trabalhos para o moderador Gustavo Dimitri. A palavra é toda sua. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Gustavo Dimitri, estou presidente do Conselho Deliberativo e sou gerente de benefícios e previdência na Petrobras, no RH da Petrobras. Tenho quase 20 anos de companhia. É uma grande honra e agradeço demais a Ambep pelo convite. Principalmente na figura do presidente, que nos permite trazer para vocês aqui uma oportunidade de apresentar um pouquinho da fundação, aproximar, como a diretoria tem buscado, aproximar a Petros dos participantes assistidos, trazer esse envolvimento e essa interação que nos permitem crescer, nos permitem melhorar os processos, melhorar o atendimento. Já recebi alguns questionamentos aqui no WhatsApp nessa linha de atendimento, enfim. Mas, passando a palavra para o presidente Henrique, que vai começar a apresentação, acho que o presidente e o diretor de Seguridade, Marco Aurélio, são amplamente conhecidos, têm currículo vasto, acho que a apresentação deles é até desnecessária. Está contigo, então, Henrique. Obrigado. Obrigado, Dimitri. Apesar de eu ter tentado involuntariamente caçar a palavra do Dimitri aqui no começo, a gente tem um bom relacionamento lá com o CD também. Bom dia, gente. Bom, de novo aqui. A gente preparou uma apresentação para vocês que vai fazer um painel geral desses 15 meses. É a minha segunda passagem na Petros. A minha primeira passagem foi em 15 e 16, um período muito conturbado. Quando eu fui convidado para ser presidente da Petros, me deram 2 mandatos. Isso lá atrás, fortalecer a governança. Naquele período não tinha processo de seleção, mas fortalecer a governança e reconhecer os passivos ocultos. Eu lembro que o Silvio lembra disso. A gente, de passivo oculto, reconheceu 10 bilhões naquele período ali. Que era a família real, mais o teto dos 90%, aliás, mais de 10 bilhões, 12 bilhões. Mais os 3 bilhões dos 3 níveis do acordo que foi realizado. Então, aquilo foi um primeiro mandato. E eu, quando entrei na Petros naquele momento, eu tinha um projeto, que era tirar a Petros das páginas policiais e passar para a Petros para a página técnica. A gente começou ali um processo de reconstrução da Petros, começou ali um processo de fortalecimento da governança, de retomada do protagonismo da Petros. Acabou sendo interrompido, teve o processo de impeachment, eu saí da presidência da Petros, fiquei 1 ano e 6 meses e voltei agora por meio de um processo de seleção. A Petrobras me indicou para participar do processo. Também por conta de mídia, algumas pessoas falam que o processo, que eu entrei no meio, eu entrei desde o começo, participei de todas as etapas, como os demais candidatos, com total transparência, e fui selecionado pelo Conselho Deliberativo. E aí, retomei o projeto de fortalecimento da Petros. No ano passado,
O sistema de previdência complementar faz um congresso, a ABRAP, que é a Associação Brasileira das Associações de Previdência Complementar, anual, que é um dos maiores congressos do mundo de previdência, se não for o maior, é o segundo maior congresso do mundo. E quando eu entrei no ano passado, eu voltei ao congresso, a Petros participou de 3 mesas. Uma comigo e outras 2 com 2 estudos técnicos que eu pedi para apresentar. E na estratégia de fortalecer a Petros, de estar mais presente, de mostrar o conhecimento que a Petros tem, porque a Petros é a principal fundação de previdência, a mais complexa do Brasil, esse ano a gente voltou com 15 mesas, participando de 15 mesas. De 3 a gente evoluiu para 15. Toda a diretoria, cada um participou em uma mesa coordenando. Além disso, a gente apresentou 11 estudos de caso de conhecimento que a Petros vem fazendo para o sistema. Isso resolve todos os problemas? Não resolve, mas mostra o protagonismo dessa instituição no cenário nacional. Nenhuma fundação chega perto da Petros do ponto de vista de complexidade. Se a gente for olhar que a Petros é multipatrocinada, multiplano, nós temos 26 planos de previdência, nós temos 36 patrocinadoras, se eu não estou enganado, 130 mil participantes, um patrimônio de 132 bilhões. Então, somos uma instituição muito complexa. Vamos pegar a Previ, que sempre é citada como exemplo, ela tem 3 planos, 2 e um novo que ela abriu, que é o Plano Família. A FUNCEF, 3 planos. Nós temos 26 planos. É muito mais complexo, exige muito mais conhecimento. O Marcão fala sempre que não tem nada que aconteça com no sistema previdenciário que já não tenha acontecido com a Petros. E aí a gente recebe mensalmente 2, 3 fundações do Brasil para ir lá fazer benchmark com a Petros. E eu posso afirmar que hoje em dia a gente é um farol no sistema. E, do ponto de vista de governança, a gente está na fronteira. Então, o que eu vou discutir aqui com vocês são algumas das questões que a gente veio aprimorando a diretoria aprimorando a gestão. É um processo, as instituições vão se fortalecendo ao longo do tempo. Eu vou trazer isso para vocês e depois uma parte vai estar comigo, outra parte vai estar com o Marco Aurélio. Bom, quando a gente sumiu, Marcão entrou depois, 6 meses depois, mas a gente já conversava muito, né? Ele era do Conselho Deliberativo e estava dentro da Petrobras, então a gente já vinha conversando, a gente construiu 3 propostas, 3 eixos para a nossa atuação. Primeiro, participante no centro, e aí eu vou ampliar ali participante e patrocinador, porque como nós somos multipatrocinados e nós temos 26 patrocinadores, nós temos que estar próximos dessas pessoas. Temos que também dialogar com os interesses das patrocinadoras, mas principalmente do participante. Essa poupança não é da patrocinadora, essa poupança é do participante, foi o participante que construiu, em nome do participante que ela foi construída. Então, fortalecimento da governança, solução para os PEDs, esse é um grande desafio, que talvez seja o que a gente tem menos governança, e maior proximidade e transparência. Fortalecimento da governança, e aí a gente começou a fazer uma série de atividades aqui. Bom, primeiro delas e o mais importante. Quando eu entrei na Petros, eu entrei no dia 13 de julho de 2023. 13 de julho, mês 7. No dia que eu entrei, estava tendo uma live interna para os funcionários da Petros para apresentar o plano estratégico da Petros para o ano de 2023. Em 13 de julho de 23, estava sendo apresentada o plano estratégico, de um ano só, o plano estratégico para 2023, da Petros. Aquilo ainda tem que ser desdobrado em metas. Ele só foi terminar em outubro de 23. 2 meses antes de acabar o ano. Eu entrei e falei assim, cara, isso não pode acontecer. Chamei o pessoal do planejamento e falei o seguinte, nós vamos terminar de fazer o de 23 e já fazer o de 24 ainda nesse ano, mas de um ano só. Então, quando a gente fechou o ano de 23, a gente já tinha aprovado o de 24. Estava fazendo naqueles últimos meses o que tinha sido planejado, mas também já fizemos o de 24. E agora, em 24, a gente fez um grande movimento, ouvindo mais de 200, entre funcionários internos da Petros e lideranças, 200 trabalhadores. A gente construiu o planejamento da Petrobras para o período 2025, quando eu falo 1900, você fala, esse cara é velho, 2025 a 2029. 5 anos, mas a gente olhando para um horizonte de 10 anos,
com metas para 2025, 2026, e a cada ano a gente vai renovar esse plano como a Petrobras faz. Começamos a olhar para longo prazo. Daqui a 5 anos, o mundo é outro, a Previdência é outra. E se a gente não se preparar, e se a gente não construir o caminho que a gente quer chegar, a gente vai ter muita dificuldade em, de fato, fazer o que a gente tem que fazer, que é pagar benefício em dia. Bom, a gente também, aqui tem uma série de medidas, o planejamento estratégico, a gente aderiu ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, que é da Controladoria Geral da União, foi lançada há 2 meses atrás. Nós somos a segunda fundação, a primeira foi a Refer, e a segunda a Petros, a maior das grandes, nós somos das 10 maiores dos sistemas. Nós somos a única que aderiu. A gente tem adotado medidas para ampliar a proteção de dados. Cada vez mais a gente corre risco. Vocês mesmos conviveram no período recente com uma parada que a gente fez na nossa carteira de empréstimos. Algumas pessoas tentaram fazer empréstimos, não conseguiu, a gente derrubou, porque a gente identificou que alguns participantes, por conta de phishing, de captura por parte de terceiros da senha deles, eles estavam entrando no sistema da Petros com a senha do participante para pedir empréstimos em nome do participante. E aí a gente conseguiu evitar que trocasse a conta para cair, mas a gente decidiu, vamos parar e vamos adotar a senha forte, vamos mudar o sistema. Então tem sido uma estratégia constante, ampliar a proteção dos dados. A agenda tributária e regulatória, ela tem sido um grande desafio para a gente. Eu ia ficar aqui hoje o dia inteiro, mas eu estou há muito tempo não, estou há 1 mês, naquela reunião que saiu uma versão falsa na mídia, o presidente Lula pediu, vai conversar com o Galípolo, ele vai assumir a presidência do Banco Central, só que aí a agenda dificultou, o Galípolo não conseguiu conversar. Primeiro ele entrou em um período que eles chamam de... ia sair a ata do Banco Central, do cupom, então ele não podia falar, o período de silêncio. Depois ele foi para o FMI, só que ele voltou, antecipou a volta da ida dele no FMI, ele está em São Paulo hoje e pediu para eu ir lá. Então eu vou ter que sair daqui umas 10h30, porque eu tenho que encontrar com o futuro presidente do Banco Central para discutir exatamente essa agenda regulatória em temas muito importantes. Não sei se vocês viram, ontem um senador lançou um projeto falando que as entidades federais de previdência complementar têm que classificar, têm que oferecer um perfil de investimento com 100% podendo ser aplicado em títulos públicos. Isso parece um avanço, mas é um baita de um retrocesso. Porque aqueles planos são CDs. E os planos CDs, quando você compra título público, você tem que classificar a mercado. Então ele pega toda a volatilidade. E ele está rendendo, nesse momento, abaixo da meta atuarial. Então, aqueles planos vão ser deficitários se aplicarem 100% em títulos públicos. É exatamente isso que eu vou estar discutindo com o futuro presidente do Banco Central hoje, que é mudar essa regra. A Petros vem liderando esse movimento nacional para permitir que os títulos sejam classificados na curva também em planos CDs e CVs. Nos planos BDs eles já podem, então isso é um grande desafio. Mas, além disso, tem a questão tributária. Recentemente a gente esteve no Congresso Nacional, ficou lá vários dias conversando com deputados, e agora a gente está no movimento conversando com senadores, porque queriam tributar as fundações como se as fundações vendessem um produto e aí iam pagar a nova tributação, que está sendo criada em substituição ao ICMS e a todos os demais impostos. A gente conseguiu uma emenda apoiada pelo governo e pela oposição, foi unanimidade, e conseguimos evitar isso. Para vocês terem uma ideia, o impacto poderia chegar a duplicar a taxa de administração. Duplicar, sair de 0,21, 22 para 0,44. A gente foi lá, mostramos as contas, sem fazer nenhum discurso inflamado. É isso aqui, é disso que se trata. Nós não vendemos produtos, nós somos um condomínio, nós administramos recursos de terceiros, que são os participantes, nós não vendemos nenhum produto para eles, portanto, nós não temos que pagar produtos sob consumo, não tem consumo. A gente administra o dinheiro deles. Além disso, a gente vem fortalecendo a gestão de risco. Quando eu entrei na Petros, a Petros tinha feito um movimento, antes da minha entrada, importante, de centralizar a gestão de risco, criando uma gerência de risco e compliance. Só que aquilo não tinha sido integrado, então o diretor João, que não pôde estar aqui presente, ele vem fazendo um trabalho de integração e de efetivação dessa gerência de risco. Além disso, a gente está adotando, desde lá de trás, eu falo isso sempre, falei isso no Congresso da BAP, se tem uma coisa que a Petros tem que ter excelência, é gestão de risco. Eu pego o dinheiro de vocês no curto prazo
e vou pagar no longo prazo. Se eu não for excelente em gestão de risco, isso vai dar problema. A probabilidade de ter problema é muito maior. Então, a gente vem trabalhando para que todas as áreas da Petros trabalhem gerindo os seus riscos. Então, agora mesmo a gente tomou uma decisão de diretoria que nenhum projeto sobe para a diretoria sem a área que fez o projeto, porque a área que fez o projeto colocar quais são os riscos inerentes àquele que ele está propondo aprovar. Porque antes, como a gente tem uma gerência de risco, as pessoas, não, a gerência de risco vai olhar o risco. Eu falei, não, quem administra o risco é a área que está propondo o projeto. É a primeira camada, é o primeiro olhar para o risco. Eu tenho uma área de gerência de risco que também vai olhar, mas a primeiro olhar tem que ser da você que está administrando o projeto, e não do cara que está na segunda camada, porque quem vai tomar as decisões são vocês. Então, a gente está implantando uma gestão baseada em risco. Na questão do investimento, pena que o Miguel está vindo, acabou de mandar uma mensagem para mim, deve chegar daqui a pouco aí. A gente tem trabalhado com foco em segurança e diversificação. Nos planos BDs, vocês sabem muito bem disso, a estratégia foi de imunização, a gente consolidou, quando eu entrei já tinha começado esse processo. A Petros foi a última fundação a começar, a Previ e a FUNCEF começaram esse processo, a última grande fundação, né? Começaram esse processo em 2020, a Petros só foi começar esse processo no final de 2021, início de 2022, e a gente consolidou ele em 2023 nos planos BDs. Então, nos planos BDs, que a gente paga muito mais do que entra, que praticamente não entra recurso, então o pagamento é muito maior, porque ele é um plano maduro, tem muito mais aposentado do que ativo, 95% são aposentados, você não pode correr risco, o risco tem que ser o mínimo possível. Numa estratégia assim, você vai para título público. Mas por que plano BD é bom título público? Porque ele é marcado na curva. O que significa ser marcado na curva? Eu vou levar ele até o vencimento. Então, ele tem lá R$100, ele vale R$100, eu paguei por ele com o deságio 90, e o que eu vou ganhar é essa diferença. Mas eu vou levar ele até o final. Quando ele vencer, eu entrego para o governo e recebo R$100. Ele está marcado na curva. Eu vou levar até o vencimento. Quando eu marco a mercado, ele tem escrito R$100. Mas cada dia eu tenho que olhar para quanto ele está valendo no mercado. Porque o preço varia em função da demanda, varia em função do tempo, varia em função da taxa de juros. Então, toda flutuação eu trago para dentro do meu balanço. No caso dos planos BDs, não, é tudo marcado na curva, então é um excelente negócio aplicar em título público. 80% mais ou menos dos nossos ativos estão aplicados em títulos públicos, o que garante, recebendo uma taxa acima da meta atuarial, o que faz com que você, do ponto de vista do investimento, você não tenha mais problema nesses planos, do ponto de vista do investimento, porque o investimento vai bater a meta atuarial. Agora, pode ser que o passivo cresça mais rápido. Essa é uma outra discussão e é um debate que está colocado. Além disso, no investimento, a gente tem fortalecido a questão da governança. Nenhuma decisão de investimento da Petros é tomada sem antes ter a análise da equipe técnica, que vai dar o ok. Da equipe técnica, ela sobe para o comitê de investimento, que é formado por pessoas externas à Petros. Quem tem direito a voto nesse comitê são pessoas contratadas no mercado, com experiência no mercado de previdência e mercado financeiro, contratados com base com a ajuda de uma consultoria externa. Passou pelo comitê, sobe para a diretoria avaliou, dependendo do valor, sobe para o CD ou não. Então, tem toda uma governança, não existe decisão sozinha. O Henrique não pode tomar decisão, o Marcão, o Miguel, ninguém pode tomar. Todas as decisões são colegiadas e as pessoas assumem a responsabilidade por aquela decisão. Ainda em investimento, a gente esse ano já incrementou em 4,48 bilhões o patrimônio. No ano passado, a gente incrementou em 10 bilhões. Esse ano tem sido um ano muito mais desafiador. Infelizmente, o mercado vem reagindo a questão fiscal do governo, então a gente não conseguiu valorizar aquela taxa de juros nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores não subiu, e a taxa de juros abriu no Brasil, e isso acabou gerando uma redução da rentabilidade, principalmente nos planos CDs e CVs. Então a gente vem discutindo, inclusive vamos discutir com o governo a possibilidade dessa mudança na legislação que facilitaria muito para a gente. Rentabilidade da Petros, aqui a gente vai até agosto, a gente vinha, aqui mostra o grande desafio que nós estamos tendo, né? A gente está em 5,9 em agosto, 5,9 frente a
um objetivo de retorno de 6,1, recuperamos no período recente, setembro já não foi um bom mês, de fato, assim, sendo o mais transparente possível. Tem sido um ano muito desafiador, a Bolsa de Valores caindo e os títulos públicos também caindo. Então, assim, fica muito mais difícil você gerenciar a fundação, mas na nossa avaliação, nos planos de benefício definido, nos PPs e SPs, a gente vai bater a meta atuarial. O grande desafio agora para bater a meta atuarial é no PP2 e no PP3. Esses, de fato, são os grandes desafios para bater a meta atuarial. Falando especificamente nos planos da Petrobras. Aqui as rentabilidades abertas, né? Você vê ali a diferença no PP2 e no PP3. Você vê aqui nos PPs SPs, você vê que a rentabilidade está maior do que o objetivo de retorno. Agora você cai no PP2 e no PP3, aí a dificuldade já passa a ser muito maior. Por conta de quê? Por conta da marcação a mercado dos títulos. Então, a gente está apanhando em renda variável, e a gente diminuiu muito a aplicação em renda variável, mas não tem como fugir do título público. Quando a gente vai para o título público, a gente não pode marcar na curva, a gente tem que marcar mercado nesses planos, e aí acaba apresentando essa rentabilidade ruim. Aqui é um pouco do que eu estou falando. Ó. Aqui é a rentabilidade do título público nos planos. Em preto, marcado a mercado, e em verde, marcado na curva. Então, olha só o que está acontecendo. No PPSP, nos PPs e SPs, todas as rentabilidades na curva muito acima da rentabilidade marcada a mercado. A gente é obrigado, se o título tem menos de 5 anos, a marcar ele a mercado. Nós somos obrigados. Então, uma parcela sempre vai ter de mercado, mesmo nos PPs e SPs. Mas aqui fica claro como a rentabilidade dos títulos marcados na curva é muito maior do que marcada a mercado. E os PPs e SPs estão se beneficiando disso. É isso que está garantindo bater a meta atuarial. É isso que... E o que é isso? É o processo de imunização que a gente terminou em outubro do ano passado. Agora, quando a gente vai para o FlexPrev, para o PP3, que só pode marcar... O PP3 só pode marcar o título a mercado. Olha a situação dele. O FlexPrev ainda tem os títulos marcados na curva, porque ele veio, mas olha a parcela de mercado que é maior e vem crescendo, como é que está rendendo. E isso aqui é o benchmark. Isso aqui é o título público marcado a mercado de curto prazo e de longo prazo. Então, além da rentabilidade ser menor, ela joga essa regulação, ela joga a obrigação de você ir para o curto prazo. Para o curto prazo, que é aquele 4,8. Porque se você colocar no longo prazo, é 0,5%. Só que a gente vai ficar com essa poupança durante muito tempo e pagando durante muito tempo. Não tinha por que estar no curto prazo. A gente vai para o curto prazo para diminuir o risco nesse momento, mas a gente poderia estar aplicando no longo prazo. Então, isso vem impactando, de fato, o resultado. Bom, aqui a gente já falou das estratégias de imunização, aqui é um pouco dos nossos títulos, a gente já falei sobre isso, vou pular. E aí tem o grande desafio que a gente vem trabalhando, que é a maior aproximação. Eu vou passar para o Marcão essa parte, para ele tratar, basicamente o projeto Petros, mais perto de você. A gente mudou completamente a contabilidade. O Marcão vai falar sobre isso, a apresentação dos dados, tem muito mais informações disponíveis para vocês. Essa tem sido a nossa estratégia, mas aí eu vou deixar o Marcão desenvolver. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas aí. O presidente tenta não me chamar de Marcão, né? Os primeiros 40 minutos ele me chamou de Marco Aurélio, mas depois ele esquece de chamar de Marcão. Pessoal, podem chamar de Marcão. Todo mundo na Petrobras também me conhece de Marcão. Agora que vocês estão me vendo aqui ao vivo, acho que por motivos óbvios, né? Era pela altura, mas agora não é só mais pela altura. Enfim, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho sobre as iniciativas, né, que o Henrique tem colocado aí de desafio para a gente. Bom, primeiro cumprimentar e agradecer aqui o convite, Barreto, Brandão, né, cumprimentar nosso presidente do Conselho Fiscal, que está aqui, de vez em quando me dá uns calores lá também na Petros. Vamos fazer os bons debates, né? Bom, essa imagem aqui ela é muito representativa para mim, né? Quando eu cheguei na Petros, quando eu cheguei como diretor na Petros, né, porque eu já estava na Petros há algum tempo, no Conselho Deliberativo, o Henrique falou assim, Marco, a gente precisa se aproximar mais dos participantes, dos assistidos. A Petros ficou muito distante dos participantes assistidos,
se fechou, né, no seu escritório, e a gente precisa retomar esse diálogo. E ele colocou isso como desafio, especialmente, né, para a diretoria de seguridade, que, na verdade, eu brinco com os outros diretores, que eu falo assim, é a diretoria mais importante, é a diretoria que apresenta o plano, é a diretoria que arrecada, é a diretoria que concede, é a diretoria que paga. Eu brinco com o diretor de investimento que eles trabalham para a gente, eles têm que rentabilizar o dinheiro para a gente, para pagar os benefícios dos participantes assistidos. Mas uma das iniciativas desse programa, Petros Mais Perto de Você, primeiro, é, de fato, aproximar, né, do participante. Aliás, até uma questão, Antônio, lembrei agora de falar. A gente está com um posto da Petros ali atrás, no bannerzinho, do lado da APS. Estamos com a nossa gerente de relacionamento com o participante ali, com nossos analistas. Então, sem qualquer dúvida, qualquer, né, contato que vocês precisem fazer de forma presencial, a gente está ali. Vamos ficar aqui o dia todo. E essa imagem é muito representativa. É o Henrique fazendo o atendimento de uma participante. Ele tem colocado isso como desafio para a gente. Não só os diretores, mas também as áreas de negócio. Segunda-feira sou eu que vou estar lá atendendo. E isso é muito importante, porque a gente escuta direto do participante, né, a demanda, não dos guerrilheiros de WhatsApp, né, que são as pessoas que não conseguem construir, mas a gente sabe ali diretamente o que a gente pode melhorar. Bom, como eu falei, a gente está liderando aí esse programa, o programa Petros Mais Perto de Você. A gente inaugurou, né, depois de 4 anos fechado, o atendimento presencial na sede da Petros, no 5º andar. Não sei se os senhores e as senhoras já tiveram oportunidade, mas a gente inaugurou o atendimento presencial lá de uma forma mais moderna, né, e mais eficiente. O participante pode marcar o atendimento, ele já escolhe o assunto que ele quer tratar, e aí, com isso, nosso analista consegue dar um direcionamento mais eficaz, e, de fato, responder de forma mais objetiva a demanda do participante. Como o Henrique falou, a gente sabe que, mensalmente, a maioria dos senhores e senhoras tem lá algumas linhas do contra-cheque que a gente não gostaria que vocês tivessem também, que é de pagamento de equacionamento. Então, assim, aquela fala do Henrique, vocês já têm um problema, a gente não pode criar outro. Então, a gente está se esforçando ao máximo lá para atender vocês da melhor forma possível, que vocês são o dono, né, da Petros, os donos da Petros. Bom, dessas iniciativas, além de o atendimento presencial, a gente tem, aí é um desafio de orçamento, a gente tem feito várias iniciativas de atendimento itinerante. Então, a gente tem ido em outros locais, né, base de sindicatos, associações. Acho que eu vou passar aqui, na próxima acho que tem isso. Aqui é do atendimento presencial ainda, né? Do atendimento presencial, pessoal, a gente inaugurou em julho, a gente já fez mais de 1.200 atendimentos presenciais na sede do Rio. Já temos mais de 2.000 atendimentos agendados até outubro. Eu trouxe ali quais são os assuntos que mais bombam, né, no atendimento presencial: empréstimo, benefício e cadastro. E, assim, esse atendimento presencial se mostrou assim, a gente tem um índice que a gente calcula, o índice de satisfação do participante. A gente está com 61 no nosso índice, de maneira geral. No atendimento presencial, a gente chega a 87, o que mostra que a decisão foi muito acertada, o participante sai de lá, de fato, com o seu problema resolvido, e aí a gente consegue alcançar o maior nível de satisfação do participante. Bom, e é isso que eu falei, né? A gente tem uma questão orçamentária, a gente não consegue estar em todos os lugares, infelizmente. Então, o que a gente fez para tentar atacar isso? Estamos fazendo duas iniciativas. Uma de capacitação de liderança nas entidades, nos sindicatos, né, para a gente conseguir fazer curso mesmo, capacitar uma liderança naquele lugar, para, de fato, ele conseguir esclarecer e desdobrar os assuntos da Petros e dos seus planos de benefício. E a outra iniciativa é o atendimento itinerante. A gente marca, né, previamente, seja num sindicato, numa associação, e a gente vai lá, o time do relacionamento de participantes vai lá e faz o atendimento naqueles 2, 3 dias marcados, da mesma forma que a gente faz no atendimento presencial. Marca o atendimento, escolhe qual assunto quer tratar, e aí a gente consegue fazer uma entrega mais eficiente. Bom, e essa é a segunda parte que eu falei, né? A parte da capacitação das entidades. A gente já fez algumas iniciativas nesse sentido. Aqui no Rio já fizemos com a própria Ambep, com a FNP, Sindipetro, FUP, Sindipetro de Santos. A gente ainda tem uma agenda aí até o final do ano, que a gente... Opa,
Meu tempo não, né? Não, ainda tem 30 minutos. Remédios? Tá certo. A gente tem ainda uma agenda até o final do ano aí para fazer essa entrega. Bom, pessoal, e mais iniciativas, como o Henrique falou, a questão do PED, a Petros acaba tendo pouco protagonismo nisso. Não que a gente não ache isso relevante, óbvio que é um dos eixos da nossa atuação, mas tem pouca ação em relação a isso. A ação, na verdade, que a gente está fazendo lá no grupo de trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que a gente pode fazer para minimizar o impacto do participante? Então, uma iniciativa que a gente tomou esse ano foi, em relação à carteira de empréstimos, a gente conseguiu baixar a taxa de juros. Assim, o empréstimo ele é um investimento para o plano de previdência. Ele não é necessariamente um benefício, ele é super regulado, então a gente precisa fazer o empréstimo acima da meta atuarial, mas a gente conseguiu baixar a taxa de juros de empréstimo de 0,59 para 0,45 para todos. Ninguém precisou fazer inovação de empréstimo, a gente fez automaticamente para todos os participantes que tinham empréstimos na nossa carteira. Para além disso, a gente aumentou o prazo. E aí sim, aí o participante precisaria entrar lá e fazer a renovação ou a inovação. Aumentamos o prazo de 120 para 180 meses. Bom, em relação à transparência, como o Henrique falou, a gente tem falado muito sobre isso. Assim. Às vezes os guerrilheiros de WhatsApp, como o Barreto falou, falam assim, não é transparente, não tem essa informação. E a gente via, né, Antônia, nossa gerente de comunicação, a gente tinha informação lá no site, mas ela era de difícil compreensão. Ou estava escondido numa área logada, né? Não escondido, mas estava numa área logada, onde o participante tinha que logar lá no seu plano de benefícios, futucar até achar. Duas iniciativas, né, também lideradas pelo Henrique. Bota essas informações para fora da área logada, né? Para que todos os participantes, todos os planos tenham acesso. E a gente lançou também o que a gente chamou aqui de painel contábil, que, na verdade, assim, todo site de fundo de pensão vai ter isso, mas o nosso ele é interativo. Então, o participante não é aquele PDF em que o participante tem que baixar, jogar para o Excel para fazer análise. O participante consegue fazer no próprio painel. Ele faz os filtros ali e é super inovador. Nenhum fundo de pensão tem isso. É isso aqui que eu estou falando, é o painel contábil. A gente faz essa atualização mensal, até o último dia do mês, então assim, os dados praticamente online, em que você consegue fazer ali a navegação por plano, por mês, por ano, a fundação como um todo, né, e por plano também. E em relação à comunicação, a Antônia, né, está liderando esse processo, né, de fazer uma comunicação mais ativa. A gente tem 172 matérias publicadas já no portal Petros. Às vezes vocês vão ver, se vocês forem ver no seu e-mail lá, se você der um localizar Petros, vai ter um monte de aviso, informação, enfim, de questões importantes que a Petros entende que os senhores devem ter conhecimento. Já fizemos mais de 254 comunicados, já mandamos mais de 12 milhões de e-mails, 12,7 milhões de e-mails, e já realizamos 4 lives esse ano. Essa live até o presidente tem pego no meu pé para eu fazer mais, mas assim, de fato, a demanda não tem deixado a gente ter tempo para fazer, mas a gente vai até o final do ano fazer um pouco mais de lives. Bom, para além disso, a gente também está criando um comitê consultivo, né, para a gente trazer tanto representantes dos participantes quanto das patrocinadoras para discutir especificamente aquele plano. A gente tem o Conselho Deliberativo, onde a gente tem as representações dos participantes assistidos, mas, por vezes, a gente percebe que, para determinado plano, a gente, de repente, não tem um representante do participante assistido ali. Então, a gente vai criar um comitê que seja específico para os planos, para atacar, de fato, as demandas dos planos, para ter aquele olhar mais centrado no plano. Solução PED. Posso falar, presidente? Eu quero falar. Bom, solução PED. O que a gente está engendrando aí? E aí, o pessoal aqui, Barreto, né? Brandão, o pessoal que já está... Outro Brandão, segundo Brandão, Laírton, o pessoal está mais por dentro, que está participando, seja ativamente dentro do grupo de trabalho ou no fórum das entidades. A Petros está presente nesse comitê, no grupo de trabalho e depois no comitê quadripartite, né, fornecendo informações, fornecendo os estudos necessários para apresentar uma solução.
A gente sempre destaca aqui que assim, é lógico que é duro a gente falar de equacionamento, a gente sabe, de novo, repito, que todo mês, quando vocês veem seus contra-cheques, aquela linha de equacionamento lá, é óbvio que é uma dor, isso incomoda pra caramba a gente também, mas ela é uma obrigação legal. E assim, o fato de não ter equacionamento, a gente tem outros planos dentro da Petros, administrado pela Petros, em que, seja por força de liminar, seja por outras questões, o equacionamento não foi feito e o plano hoje está numa situação muito difícil, muito mais difícil que os planos dos senhores. A gente tem plano lá que a gente tem uma liquidez para o plano para 2, 3 anos, para vocês terem a noção assim, do grau de gravidade quando você não faz equacionamento. Então, assim, o equacionamento, por pior que seja, ele é um remédio mais amargo que seja, que é para, de fato, a gente manter o pagamento do último benefício até o último dia de vida dos participantes. E, assim, a estratégia que a Petros adota lá para evitar novos equacionamentos, e o Henrique tem falado sobre isso, né, é o plano de imunização. A gente terminou a imunização no ano passado, então, assim, a gente acredita, acho que aquele slide lá mostra bem, os planos BDs, né, estão atingindo o objetivo de retorno. Então, como o Henrique sempre fala, sob o ponto de vista do ativo, a gente está bastante seguro de que não vamos ter novos equacionamentos. E o passivo, o Henrique sempre faz essa brincadeira comigo, o ativo está tranquilo, o passivo que é contigo, né, que a gente cuida, a nossa gerência atuarial, que faz o dimensionamento do passivo. O passivo também está bastante seguro. Assim. A Petros é super arrojada. A gente pode fazer, por exemplo, por força de regulação, a gente pode fazer análise de premissa, a gente pode fazer de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos algumas, a gente faz todo ano, então a gente faz isso de forma muito focada, muito objetiva, para a gente não ter susto no passivo. Próximos passos, aí eu vou deixar com você, presidente. Bom, esse aqui é um ponto importante, quando eu entrei na Petros, esse primeiro ponto, segregação contábil da parte BD do PP2. A Petrobras vinha, há muito tempo, pedindo para a Petros fazer isso. A gente tem... O que significa isso? O ativo do PP2, o passivo do PP2, é um passivo que você tem. Quando você se aposenta pelo PP2, você pode optar pela aposentadoria por tempo vitalício. Agora, até outras possibilidades, mas eram somente duas, vitalício ou por prazo indeterminado. Se fosse vitalício, você caía num BD, num plano BD dentro do PP2. Se fosse por prazo indeterminado, você caía numa conta individual e, quando o dinheiro acabasse, você deixava de receber. Você assumia o risco, não era do coletivo, era só do individual. Mas você não tinha separação dos investimentos. Você tinha separação do passivo, né? Você era separado. O pessoal da ativa e aqueles pessoal que foi por prazo indeterminado, eles tinham conta individual. E o pessoal que optou por prazo por vitalício ia para um grupo no BD. Então, era dividido já o passivo. No investimento, não. Era tudo num condomínio único, era tudo junto, uma barca só. O que nós estamos fazendo? A gente está separando o grupo de aposentados do grupo do pessoal da ativa. Por quê? Porque tem uma série de especificidades. Para o grupo de aposentados, se o cara estiver no BD, eu posso aplicar em título público e marcar na curva e levar até o vencimento. Para o pessoal da ativa, eu não posso, porque a lei não me permite, que é a lei que a gente está tentando mudar. Além disso, para o pessoal da ativa, e a gente vai adotar também o perfil de investimento, o funcionário pode ser mais arrojado, querer um investimento mais arrojado. No caso do aposentado, o que a gente tem que fazer é pagar o investimento dele, não tem que assumir risco. Então, essa segregação, ela visa imunizar a parte... O que a gente fez com os PPs e SPs, agora a gente vai fazer com o PP2. Quem está aposentado no PP2, 80% dos recursos dele vai ser direcionado para comprar títulos públicos marcados na curva, levados a vencimento. Com isso, a gente praticamente reduz muito o risco de ter um déficit também no PP2. Porque na parte BD você podia ter déficit com esse movimento. Esse movimento a gente já começou a fazer, Miguel está chegando aí, ele já está comprando, já aprovamos na diretoria a compra dos títulos públicos. Não sei se eu acho que foi proceder para conhecimento, mas Miguel estaria. A gente já está fazendo esse processo, está iniciando esse processo, e até abril do ano que vem a gente consolida ele do ponto de vista de TI também. Então, vamos trazer muito mais segurança em relação à parte dos aposentados do PP2 do que a gente tem hoje. Então, é um movimento que que a gente começou e vai terminar até abril do ano que vem. A gente, e aí
assim como o equacionamento, o Marcão chamou a atenção, que é uma obrigação pela legislação, se um patrocinador pedir cisão de plano, também é uma obrigação, assim como se ele também pedir para retirar o plano, retirada do plano ou retirada de patrocínio. A Fundação não tem como se contrapor a isso. O que a gente faz é olhar o seguinte, olha, para fazer isso tem que cumprir uma série de obrigações. E aí nós olhamos com lupa se aquelas obrigações estão sendo cumpridas ou não estão sendo cumpridas. Mas a gente não tem a possibilidade de falar para o Instituto. Cotrim também chegou do comitê do Conselho Deliberativo. Estava preso numa árvore, né, Cotrim? Mandou uma mensagem para mim, do Conselho Deliberativo da Petros. A gente não tem a possibilidade de falar que, para a Vibra, no caso, que nós não vamos fazer o processo. O que a gente faz é o seguinte, para fazer esse processo tem que fazer isso, isso, isso e isso. E é isso que nós estamos fazendo. Né? A questão da implantação dos comitês consultivos já foi aprovado no ano passado do CD, não foi implementado. A ANBEP questionou, mandou uma carta cobrando da Petros, vocês não vão implementar isso. Essa carta chegou ao presidente do Conselho, o presidente do Conselho deu uma sacudida, falou, tem que implementar, a gente está trabalhando para implementar. A gente está buscando, e aí, assim, às vezes eu me sinto ali na frente da Petros, eu, o Marcão, o Miguel, o João, e todos os funcionários, e o Dimitri, Cotrim, a gente se sente ali um pouco enxugando o gelo. A gente, de fato, está fazendo muita mudança na Petros. Muita mudança. Né? Mudança no clima. Quando a Petros, entre 2019 e 2022, a Petros, quando tinha 430 funcionários, em 2019, em 1º de janeiro de 2019. Entre 2019 e 2022, ela demitiu 400 pessoas. Ela renovou os funcionários todos. Isso trouxe... As pessoas tinham medo, os funcionários da Petros começaram a adoecer. Nós perdemos memória, o Silvio está lá, prova disso, a gente perdeu memória na área de TI, a gente está tendo um trabalho de tentar a manutenção dos planos PPs e SPs. O sistema dos planos PPs e SPs ainda é COBOL. E não vai mudar. Mas, assim, COBOL não é um problema. O problema é quando você não tem a pessoa que sabe mexer com COBOL. E eles mandaram embora a pessoa que sabia mexer com COBOL. Até isso eles fizeram. Então, a gente está revendo, fazendo toda uma mudança na Petros, toda uma reconstrução de algumas relações que foram muito desgastadas, Petros mais perto de você, planejamento estratégico, transparência com as informações, procurando as patrocinadoras, mas, assim, a gente está enxugando gelo. Porque o problema estrutural é a solução conjunta para os PEDs. A gente sabe da angústia que isso causa em vocês, chegar no dia 20... Tem a APS aqui também, porque quando eu peguei o conta-cheque da aposentadoria, eu falei, Marcão, vem cá. Aí ele veio aqui para mim e falou, fui, Henrique, olha esse conta-cheque aqui. Aí estava lá assim, recebimento, receita, não sei o que. Aí vinha o desconto, né? O PED, o desconto, além do PED, o desconto que já tem, né? Qual o nome? Contribuição normal, PED, e vem os descontos da MS, e no final tinha uma linha assim, descontos Petros, que somava tudo. Eu falei assim, mas isso não é desconto Petros, tem a MS aí. E vocês sofreram muito com a MS nos últimos anos. Quem usou a MS sabe disso, sofreu muito, porque a Petrobras, entre 2021 e 2022, passou a cobrar o passado e sem transparência, né? E aí, depois, isso começou a gerar uma série de questionamentos, mas somava tudo numa conta de desconto Petros. Aí o cara falou, a Petros está acabando. E aí o cara recebia, no dia 25, para piorar, ainda vinha o desconto da antecipação no dia 10, tinha gente que recebia 0. Ele olhava, se encontrasse comigo e Marcão, batia. E é natural essa raiva. Eu fui a eventos, eu fui fazer uma palestra na Bahia, no Stella Maris lá, né, no clube. Aí terminou a palestra, 3 caras levantaram assim, não precisou, presidente, você não precisou, não. Aqui tinha só capoeirista na primeira fila, que se o pessoal viesse bater no senhor, a gente ia proteger. É verdade. Porque o clima está muito ruim. Porque a vida de vocês piorou muito por conta disso. Então, a gente sabe que isso é um grande desafio e que não tem mágica. Sem a patrocinadora botar a mão no bolso, não vai acontecer uma mudança nisso. E é exatamente isso que está sendo construído. O Dimitri é uma das pessoas que está à frente disso pela Petrobras e acaba acumulando cargo na Petros. Mas você tem ido no TCU, tem ido em tudo quanto é lugar para buscar a solução.
Algumas coisas novas apareceram aí que ajudam no processo, que foi o caso da FAPES no BNDES, né, que o TCU pedia para devolver todo o dinheiro que a FAPES tinha antecipado, que o BNDES tinha antecipado, depois ele aceitou só metade. E também o Portos, que também a patrocinadora colocou mais dinheiro do que os participantes, nesses dois casos. Então, abriu-se uma porta aí que a Petrobras está avaliando e que está se discutindo. Porque pela lei, pela emenda constitucional número 20, pela 109, é paritário. 108, né? 108, 109. É paritário a contribuição. Então, nesse momento, tem essa negociação. A gente tem modernizado a Petros, preparado a Petros para o futuro, dialogando com o participante, mas a gente sabe que isso aqui é um grande desafio. Por isso é que ele estava lá atrás, eleito como um dos tripés da nossa gestão quando a gente entrou. O que nós temos feito? Subsidiado o máximo os debates, com todas as informações possíveis e, à medida do possível, tentando gerar superávites. Mas como a gente fez o processo de imunização, que é comprar títulos públicos, em finanças não tem mágica. Quanto maior o risco, a tendência é que você tenha uma rentabilidade maior. Eu só vou botar dinheiro aí porque eu vou ganhar mais, porque o risco é alto. Título público, não. É o que tem menos risco. Portanto, a rentabilidade dele tende a ser o quê? A mais baixo. Nesse momento, a gente conseguiu comprar o título no processo de imunização acima da meta atuarial. Fantástico, mas é pouco. Ele vai gerar pequenos superávites. Então, ele não vai conseguir mudar essa realidade no tempo que vocês precisam. E é isso que eu tenho dito. No tempo que vocês precisam, é isso aqui. É mobilização, é organização, é apresentação de proposta e muita conversa e mobilização para vocês, junto com a Petrobras, conseguirem criar o espaço para buscar uma solução. Então, a gente sabe disso. E o último ponto, não sei se tem mais algo aqui na frente, mas é o planejamento de longo prazo. Isso aqui é fundamental. A Petros olhava para o ano seguinte, aliás, para o mês seguinte, no caso ali de 2023, que eu citei o exemplo, que o planejamento foi aprovado no final dele em julho, em outubro, faltando 2 anos para acabar o ano, o planejamento de 23. Então, a gente começou a olhar para frente. Onde é que vai estar a Previdência? Como é que a inteligência artificial impacta na gente nesses próximos 5 anos? O que a gente pode automatizar? Quais são... Não vamos competir com a Ambep, isso não é a proposta, mas o fato é o seguinte, a Petros pode ser muito mais do que uma pagadora de benefícios. O fato é que a gente podia estar muito mais presente na vida de vocês, já teve no passado. Eu conversei isso quando eu fui na Ambep, a gente quer estar presente, a gente está olhando para novas possibilidades, a gente está mais presente na vida de vocês. Mas não de uma maneira ruim, uma maneira boa, ajudando. Tem toda uma discussão aí da longevidade. A Petros, hoje em dia, eu tenho falado esse número, o Marcão passou ele para mim, tem 2.800 pessoas com mais de 90 anos recebendo benefício. Provavelmente essa pessoa se aposentou lá com 50, com 55, ela já está recebendo 40 anos de benefício. A gente tem 101 pessoas com mais de 100 anos recebendo benefício. 101 pessoas com mais de 100 anos. Então, a gente quer olhar para isso, porque a tendência é que a gente viva muito mais, que a gente viva mais, que isso não seja uma coisa aleatória, e sim que seja uma nova realidade. A tendência, isso é uma nova realidade que está vindo. Então, a gente pode, inclusive, pensar, o pessoal vem discutindo na economia da circularidade. Por que a Petros, de repente, não vai ali estar em setores onde vocês estão consumindo? Então, assim, isso é uma coisa que tem sido discutida, e a gente criou no planejamento estratégico uma área para pensar nisso, um grupo de inovação, para pensar, para discutir, para olhar para o futuro e ver o quanto a gente pode melhorar a vida de vocês. Então, acho que esse é o grande desafio do planejamento. A Petros falava assim, cuidando... Eu falava muito com a Antônia, né? Assim, cuidando do futuro de vocês. Isso era a frase que vocês já devem ter ouvido falar nessa fase da Petros. Eu falei, de jeito nenhum. A gente cuida do presente. 70% dos participantes da Petros recebem benefício, então é do presente que eu estou cuidando, é do presente e do futuro. Então eu tenho que estar presente na vida de vocês agora e não no futuro. É agora que eu estou presente. Então isso a gente vem discutindo e o planejamento foi essa estratégia que a gente fez para isso. Bom, eu vou fechar,
agradecer a participação, agradecer o Dimitri aqui pela mediação. O Dimitri podia falar tudo que nós falamos e mais um pouquinho, porque talvez é uma das pessoas que mais conhece de perto. Aliás, essa dupla aqui, de fato, sem nenhuma... Porque é isso, são as pessoas que seguraram dentro da Petrobras todo o debate. Durante quantos anos? Em 2015, quando eu estava lá, o Dimitri era do Conselho. Eu saí, o Marcão entrou no Conselho. Então, e eles ficaram segurando o debate, todo esse período difícil. Então, são pessoas que conhecem muito a Petros, os problemas da Petros, e que estão contribuindo para a solução deles. Então, gente, obrigado. A Petros vai estar presente sempre que vocês chamarem. Isso não é porque a gente é bom, não. Isso é porque é uma obrigação nossa estar aqui perto de vocês, ouvindo. Eu vou pedir desculpa, porque, de fato, eu vou ter que sair, porque tem esse encontro com o Galípolo vai ser em São Paulo, às 15 horas, ainda tem que pegar o avião 12h30 aqui. Mas eu, me chamando, eu vou estar sempre presente. Isso que você falou é verdade. A gente tem que... a gente pode até mobilizar as pessoas na rede, mas a gente tem que sair da rede para construir proposta. E tem que ser de forma coletiva, com todo mundo, junto, discutindo, entendendo que nós somos diferentes, que nós pensamos diferentes, mas que é na conversa com o Conselho Fiscal, é na conversa com o Conselho Deliberativo, é na conversa com a diretoria que a gente vai aprimorando. Um monte de mudança que a gente fez recentemente foi por conta do Conselho Deliberativo. Assim, esse processo está ruim, isso está ruim, volta, tem que refazer de novo, isso tem que ser refeito. O Conselho Fiscal brigando o tempo inteiro com a gente. Acho que a Dilta também está aí, né? A Dilta também está aqui no Conselho Fiscal, brigando com a gente o tempo inteiro, para a gente ir melhorando. Está todo mundo imbuído de quê? De fazer a Petros cada vez mais forte. Então, muito obrigado por esse evento, que eu achei que o objetivo é esse. O diretor Miguel está aqui na frente, o diretor de investimentos. Bom, pessoal, a gente quer agradecer a apresentação dos diretores, a audiência de vocês. Nós temos algumas perguntas e, pelo tempo, fecharam 10 minutos, a gente vai selecionar 2 e todas as demais vão ser respondidas posteriormente, tá? Seu combinado. Vamos lá. Vou pegar a Maria Luísa Kulit, acredito que seja esse o sobrenome. Nos mandou 2 perguntas, uma é bastante detalhada, então eu vou deixar essa para uma resposta por escrito, tá bem? Senhor Henrique, como melhorar o papel da ouvidoria de simples repassadora de mensagem para resolver os problemas enviados? Isso é bom, mas é uma pergunta temporária. Ontem nós estávamos discutindo isso na reunião de diretoria. Eu fui do Comitê de Auditoria do Banco do Brasil, e quando eu estava lá, o Banco do Brasil ficava sempre entre os 10 bancos, aliás, entre os 3 bancos com o maior número de reclamação. E aí a gente, no comitê, discutindo também com a diretoria, implementou uma mudança que deu autonomia para a diretoria e que... perdão, auditoria não, para a ouvidoria, em que a ouvidoria entrava nas áreas a partir das críticas que surgiam, dos problemas, mas ela não entrava só para olhar o que tinha acontecido, ela entrava para analisar o processo e para propor melhorias no processo. Então, ela não assumiu o papel de uma auditoria, mas ela tinha um papel ali também de sugerir melhoranças no processo. E é isso que a gente está construindo. Ontem a gente discutiu exatamente isso. Cada diretor estava analisando, e a gente vai aprimorar o processo de sugestão. Então, quando a ouvidoria for lá, o João xingou a Maria. Ok, por que o João xingou a Maria? O que no processo levou a xingar? Isso é um exemplo simples, mas o João fez isso aqui de uma maneira diferente. Analisar o processo, analisar o todo. E se a gente avaliar que o processo tem uma falha, e a ouvidoria vai ter esse papel, ela vai ter que indicar a melhoria que tem que ser feita naquela falha, e o gerente vai ter que pactuar com ela uma data para aquilo ser implementado. Então, a gente vem fortalecendo a ouvidoria, vem discutindo isso muito lá. A ouvidoria na Petros ela é ligada ao Conselho Deliberativo, né? O Dimitri poderia até estar respondendo isso também, mas ela é uma ferramenta importante para resolver, para ajudar na solução dos conflitos, e eu entendo que ela tem que ser proativa. Ela não pode ser uma repassadora, jogar para a área, o participante reclamou disso aqui, qual é a resposta? Não, ela tem que analisar por que o participante reclamou daquilo, qual é o problema que provocou a reclamação dele, e propor soluções também. Vou fazer uma pergunta agora para o diretor Marco.
existe perspectiva de, nos planos PPSPs, em função das superações de metas, obtermos redução dos valores cobrados dos PEDs? Boa pergunta, Dimitri. Foi o COI, tá? COI? Não, o COI não pode perguntar. Não pode, tá vetada a pergunta. Desculpa, o COI é especialista no assunto, não podia perguntar. Ele só quer ouvir o que ele já sabe, mas eu vou falar. Bom, Henrique falou um pouco sobre isso, né? Assim, a gente tem perspectiva, sim, de que o plano de imunização, a política de imunização dê retorno positivo ao plano, mas não o suficiente para que gerar superávites que reduzam, né, a contribuição extraordinária do PED. Então, assim, eu não vou... Eu costumo falar isso, assim, eu sou muito jovem de Petrobras aqui perto dos senhores, tenho 16 anos, mas eu não vou vender terreno no céu. Um dia eu vou voltar para a Petrobras e quero voltar muito tranquilo de que eu nunca falei nada que seria só agradável para os senhores e as senhoras ouvir. Vou falar o que eu, de fato, entendo e é o que eu realmente acredito. Eu acho, sim, a gente vai gerar superávit, sim, nos próximos anos, mas ele não vai ser suficiente para reduzir a contribuição extraordinária de PED. Tá? A solução de PED, de fato, é o que o Henrique falou. Ela pressupõe uma intervenção da patrocinadora, uma intervenção no sentido de aportar dinheiro, né, para que a gente, de fato, consiga. É matemática, assim, não tem muito o que a Petros fazer. Assim, a Petros está subsidiando lá o grupo de trabalho, estão sendo pensadas soluções para que também a Petrobras consiga fazer um aporte que minimize o impacto, e eu acho que essa é a solução. Tá? A solução, pela rentabilidade do ativo, eu acho que a gente já tem um plano maduro demais para correr mais risco para poder gerar esse alfa aí, tá bom? Acho que respondi, né? Eu vou me permitir complementar. Eu sei que é um assunto polêmico, mas precisa ser dito, porque a transparência é fundamental. A Petros, ela consegue hoje, e a política de imunização tem evidenciado, gerar um resultado positivo nos PPSPs. Mas a gente só consegue atacar os problemas existentes. As ações judiciais futuras, as ações judiciais hoje que não estão impactando o resultado, elas são detratoras do resultado dos planos. Então, em algum momento, eu acho que é importante colocar isso aqui, porque do que a gente mostra de resultado, há uma evidência de que os planos tendem a ter resultado positivo, os PPSPs em essência. Mas a gente não pode deixar de considerar que, se houver no judiciário ações novas, ações já existentes, que realmente venham a reconhecer direitos, e eu não estou polemizando isso, sou advogado de formação, não estou polemizando o direito de ninguém, mas é só para deixar esse alerta. A depender do nível desse impacto, ele derruba, obviamente, o resultado dos planos. Bom, deixa eu te complementar. Já que você me complementou, eu vou te complementar. Eu recebi hoje aqui um pedido de complementação orçamentária, pelo que eu entendi da sua fala. Eu vou lembrar disso aí. Hein? Vamos falar sobre isso depois, conselheiro. Essa sua fala é importante. E foi brilhante, assim, corajosa e brilhante. Ano passado, a gente fechou com os PPSPs com equilíbrio técnico ajustado positivo. Boa parte desse equilíbrio técnico ajustado positivo foi consumido por demandas judiciais. O R e o NR, o PPSPR e o PPSPNR, eles tiveram 400 milhões de passivo judicial, ou seja, de demanda judicial, que não estavam... Né, a gente tinha alguma coisa contingenciada, mas, para além do contingenciado, 400 milhões no exercício de 2023 foi por conta de demanda judicial. Isso o Henrique brinca comigo, a gente vai nos eventos, a gente vai nos sindicatos e associações, e o Henrique fala assim, não, ele não leva o Miguel, não, ele me leva. Porque ele fala assim, não, em relação ao ativo está tranquilo, o problema é o passivo, aí ele aponta para mim. Aí eu falo assim, não, o passivo está bem mensurado, o problema são realmente os impactos dos processos judiciais que, de fato, assim, aí, como o Dimitri falou, não estamos fazendo juízo de valor aqui em relação ao direito individual e coletivo de cada um, mas, de fato, esses pequenos superávites que a imunização provoca, boa parte deles é consumido pelos impactos dos processos judiciais. Boa lembrança. Bom, pediram para a gente encerrar.
agradecer aos diretores pela apresentação e a todos vocês pela presença. E, mais uma vez, parabéns à Ambep e obrigado pelo convite. Gostaríamos de estender os agradecimentos também ao Dimitri pela impecável moderação. Pediria, por gentileza, aos três à frente para uma fotografia que não podemos deixar de tirar. Gostaríamos também de convidar ao palco agora, para estender os agradecimentos da Ambep aos nossos painelistas, a diretora financeira Maria do Carmo, que, junto com esses cumprimentos, entrega também uma lembrança para que guardem de recordação da participação deles no nosso evento. Por gentileza. Recebem, então, essa lembrança. Agora, mais uma fotografia, tendo recebido a lembrança da Ambep, por gentileza. Peço à senhora Maria do Carmo que integre a fotografia. E uma foto que fica sempre mais bonita ao som de palmas. Convido a todos agora para que retornem aos seus lugares e nós vamos de imediato